Como artistas, as maiores críticas que devemos enfrentar sempre virão de nós mesmos. Mas por que não podemos ver a nossa arte com outros olhos? Eu entendo que você quer evoluir e que gostaria de chegar cada vez mais longe com as suas artes, e que para tal, a autocrítica vem como algo muito necessário. Mas talvez você esteja sendo duro demais consigo mesmo. Basta observar a maneira que você enxerga a arte de outras pessoas, muitas vezes não dando bola para erros menores e nem julgando de maneira tão pesada. Mas basta chegar na metade do seu próprio processo artístico que você já começa a se martirizar. É como se não bastasse apenas estudar para melhorar. A maioria das vezes você não busca algo que possa melhorar os seus resultados. Parece que na verdade sua mente busca apenas demonstrar os defeitos, os erros, além de surgirem pensamentos como o quão ruim você é, que isso não é para você, que as pessoas vão detestar o que você está criando e por aí vai. Acabamos não pensando de maneira tão lógica durante essa fase e nos deixamos levar por tais emoções pelo momento. Afinal, não vemos apenas o resultado final da arte, mas todo o esforço, insegurança e tempo gasto durante o processo de criação. E somente nós sabemos como cada traço carrega uma expectativa, e quando ela não é alcançada, pode levar facilmente à armadilha de que eu não sou bom o suficiente. Nos tornamos os piores juízes do nosso próprio trabalho, mas também somos os únicos que sabemos aonde queremos chegar. Ver a nossa arte de forma dura é humano, mas aprender a ver com carinho, isso é um exercício diário, porque cada desenho, mesmo com seus defeitos, é um passo, e cada passo conta. E a frustração de não conseguir alcançar os seus ideais durante um desenho foi uma das coisas que mais me segurou com o passar dos anos. Eu sempre tive que me esforçar muito para fazer desenhos que ficassem bons, mas com isso meu ego subia muito fácil. E quando eu fazia algo que eu considerava abaixo do meu novo padrão, eu acabava por me distanciar, fazia longas pausas até que eu voltasse a me esforçar para desenhar novamente. Quando o seu ego aumenta, sua expectativa sobe bastante para os seus próximos desenhos. E a expectativa é a mãe da decepção. Quanto mais você sabe sobre algo, pior é quando você falha naquilo, principalmente quando você acha que é excelente em algo. Daí a falha dói bem mais do que o normal. É como se você passasse dias estudando como desenhar olhos melhores e na hora de desenhar para valer, eles não encaixam do personagem de maneira nenhuma. No meu caso, isso acontecia bastante em relação à anatomia. Eu estudei muita anatomia na minha vida. Eu vou mostrando aí de fundo algumas páginas de estudo que eu ainda tenho. E hoje eu percebo que por mais que eu estudasse essa anatomia, eu não estudava de maneira efetiva de verdade. E por isso, quando eu tinha que desenhar alguma pose fora do comum, eu falhava com frequência e me frustrava à toa, porque eu acreditava que todo aquele estudo era em vão. Mas na verdade eu podia ter evitado tudo isso estudando de maneira correta. Inclusive, algum dia eu ainda faço um vídeo explicando como você pode estudar anatomia de uma maneira mais efetiva. Apesar disso, eu ainda tenho bons olhos para aqueles estudos e para as coisas que eu aprendi com o passar do tempo, e que cada uma das artes, por mais que voltassem atrás no nível, serviram de pilar para onde eu estou hoje. E o hoje vai servir de pilar para um futuro melhor. Claro que eu não quero dizer que você deva aceitar que você não evoluiu ou que o seu nível de arte está decaindo. Eu estou dizendo que você tem que ter um olhar crítico um pouco mais balanceado. Por exemplo, o ângulo da sua arte pode ter ficado meio torto, mas observar que as sombras podem ter melhorado e que existem mais aspectos técnicos na sua nova arte. Você pode considerar muito aprendizado numa arte que não ficou tão boa assim. Eu entendo que esses são tópicos difíceis, mas precisamos falar sobre essas coisas, inclusive muitas outras que já me incomodaram e que podem ter te incomodado também. Por exemplo, a comparação da sua arte com a de outros autores. É muito comum compararmos as nossas artes, principalmente com artistas profissionais e que já estão muitos passos à nossa frente. Essas artes devem ser vistas como alvo de motivação e objetivo, não como uma comparação direta.
por ser uma comparação muito injusta. Muitos deles têm anos a mais de experiência, tanto com arte quanto com cursos, experiência de mercado e por aí vai. Quando você se compara demais com outros artistas, você pode acabar caindo na ilusão da perfeição alheia, onde o que os outros fazem parece perfeito, enquanto o que você produz é ruim e imperfeito. E novamente todos aqueles pensamentos podem surgir na sua cabeça, dizendo que você não nasceu para isso e etc. Por mais que haja muito talento envolvido, o trabalho duro supera o dom natural, mas não simplesmente um trabalho repetitivo e sem objetivo, mas um trabalho com muita observação e feita de maneira inteligente. Eu mesmo não consigo ficar spamando desenhos. Sempre que eu faço isso rapidamente eu tenho um burnout, mas quando eu estudo de uma maneira mais efetiva, eu sinto um gosto muito melhor pela arte. E quando você gosta do que você está fazendo, tudo fica melhor. Você precisa aprender a gostar do que você produz, mesmo quando não alcançar o seu padrão, porque os nossos padrões crescem mais rápido do que a nossa habilidade artística. Assista os vídeos de alguns artistas que têm um estilo mais próximo do que você deseja alcançar. Não precisa ser de muitos artistas, apenas alguns que você já curte. Veja como eles tomam as suas decisões e o que você faz diferente. E com o tempo e esforço, você chega lá. Lembrando que por mais que ter um dom seja muito bom, quando uma arte fica tecnicamente bem feita, se torna algo muito bonito de se ver. E você pode chegar mais longe do que qualquer um. E um outro tópico nesse assunto pode ser o medo da opinião alheia. Eu entendo que você não quer que a sua arte seja criticada de maneira crua ou que seja mal interpretada por outras pessoas. Eu também tenho medo disso. Tanto que por esse motivo eu nunca tinha postado as minhas artes. E eu já fiz um vídeo dizendo porque eu me arrependo disso. E por mais estranho que pareça, a comunidade artística é bem acolhedora e não costumam criticar desenhos sem motivos. As poucas vezes que eu vi eram de pessoas criticando outras que tinham muita visibilidade, mesmo não desenhando tão bem assim. E eu acredito que isso seja mais outro tipo de frustração do que uma crítica bem intencionada. Algo que seria como: por que ele tem tantos likes desenhando assim? Eu desenho muito melhor e não consigo tantos. E isso é mais uma forma de comparação, porém bem mais prepotente dessa vez, sendo ela algo que eu também não recomendo. Você não deve comparar a sua visibilidade com a de outros autores, porque isso pode te afastar da arte. Você precisa entender que pessoas crescem em ritmos diferentes na internet e que isso depende de vários fatores diferentes que vão além da habilidade em si. Você pode ir subindo na sua própria velocidade e ainda assim chegar onde deseja. Eu mesmo não me surpreendo quando alguns dos meus vídeos não têm tantas visualizações assim, porque isso depende de vários fatores e alguns que eu nem posso controlar. Por mais que eu tenha me esforçado para fazer a maioria desses vídeos, eu não posso esperar o sucesso diretamente relacionado com o esforço. Basta observar que muitos dos vídeos que viralizam na internet hoje em dia são feitos de maneira muito simples, com pouca ou nenhuma edição. E você não pode se frustrar por isso, porque você também é parte do algoritmo. Provavelmente existem várias obras que fariam muita diferença na sua vida, mas elas nunca vão chegar até você. Assim como muito do que você produzir não vai chegar até todo mundo, mas você ainda pode se esforçar para mudar essa realidade e fazer com que você produz chegue até o máximo de pessoas possível. Mas fica tranquilo, não precisa ter tanta pressa para chegar lá. Você ainda tem muito tempo para melhorar. Pode fazer as coisas no seu tempo. Só não para de produzir. Não deixe sua arte morrer por medo, seja ela do que for. Mesmo que seja das IAs, que é o medo dos artistas modernos, ou seja lá do que for. Todos os dias surgem novas coisas para ter medo. E apesar de tudo, ainda estamos aqui. Te desejo boas artes, bons estudos e até mais.